Fala, turma, mais um vídeo, questões para treinarmos os conhecimentos do conteúdo programático, concurso público da Artesp. Primeira questão, em relação à Artesp, de acordo com a Lei Complementar 1413 de 2024, é correto afirmar que na sua prova você grifa. Então, quero a correta. Você já sabe que 4 estão erradas. E aí? A, B, C, D ou E. Eu já vou ler cada alternativa e falar onde está o erro. Tá ok? Tá ok? No cumprimento de suas atribuições, deve permitir quem? A Artesp deve permitir a prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros de qualquer natureza que não tenham sido autorizados, concedidos ou permitidos pela autoridade competente. Absurdo, né, galera? Que não tenham sido autorizados, e aí a Artesp deve permitir a prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros? Claro que não. É vedada essa prestação. Vai exercer as funções de órgão legislativo, rodoviário, hidroviário, aeroportuário e ferroviário na circunscrição dos serviços concedidos, permissionados ou autorizados. Olha aqui, galera! Funções de órgão executivo. Nós veremos a fundamentação. Possui competência para expedir os termos de autorização e de permissão pertinentes aos serviços de transporte, nos termos das leis e dos regulamentos aplicáveis. Opa, essa aqui eu não achei nada de errado. E você? D de dado, parece a C, né? Possui competência para autorizar e regulamentar, no âmbito da malha ferroviária delegada à iniciativa privada, o acesso aos terrenos lindeiros e às suas faixas de domínio onde se instalem estabelecimentos comerciais. Galera, turma, acredita que só esse prefixo ferro, ferroviária, deixou a alternativa D de dado errada? Cabe à Artesp, nos termos e limites desta lei complementar, qual? 1413 de 2024, fiscalizar, controlar e regular, no âmbito da União, todas as modalidades de serviços públicos de transporte e de infraestruturas de transporte delegadas, autorizadas, permitidas ou concedidas a entidades de direito privado. Galera, esta questão, neste estilo, nestes moldes, é difícil porque simplesmente, veja na E, não é no âmbito da União, turma. Estamos falando da Artesp, com T de transporte, e ESP, Estado de São Paulo. A Artesp, a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo. Mais ou menos isso. Não tem como errar. Então, realmente, C de casa, resposta da questão. Veja a fundamentação. O destaque na cor verde é a razão de a alternativa C ser exatamente a resposta da questão. Lembram-se, não é no âmbito da União, mas no âmbito do Estado. Malha viária, não é malha ferroviária. Órgão executivo, não é legislativo. Devendo a Artesp coibir, proibir, porque é vedada aquela prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros que não tenham sido autorizados, nem concedidos ou permitidos pela autoridade competente. Legal? Gostou? Viu o erro aqui, ó? União, aqui não é ferroviária, é viária, aqui não é legislativo, é executivo, e ela não deve permitir, mas coibir. Tá ok? Porque é vedada, é proibida. Outra questão, agora de prova anterior, de 2017, cobra conhecimentos da Lei 10.177 de 98, no que concerne ao exercício do direito de petição previsto na lei estadual, é correto afirmar que A, B, C, D ou E. Eu achei essa questão bem legal. Lembra algo de Constituição Federal? E aí, direito de petição. Você sabe, para o exercício desse direito de petição, é necessário pagar taxa expressamente prevista na Lei 10.177? Não, pelo contrário. A administração poderá, em determinadas hipóteses previstas nessa lei, recusar-se a protocolar a petição? Não, em hipótese nenhuma vai se recusar. Os sindicatos poderão exercer o direito de petição,
em defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos seus membros? Opa, resposta da questão. Por que não é a, Fábio? As entidades associativas, se autorizadas por seus estatutos ou por ato especial, elas podem exercer regularmente tal direito de petição. Mas aqui está o erro, turma. Ainda que não expressamente autorizadas, essa locução conjuntiva concessiva, ainda que, embora não seja expressamente autorizada, ela vai poder exercer o direito de petição? Não, você verá na fundamentação. O direito de petição não poderá ser exercido por pessoa jurídica. Está tudo errado. É por pessoa jurídica, por pessoa física, pressupõe tão somente ilegalidade ou abuso de poder? Não só isso, não só ilegalidade, não só abuso de poder. Você vê comigo o artigo 23, é assegurado a qualquer pessoa, pessoa física ou pessoa jurídica, independente de pagamento, não paga taxa, é assegurado o direito de petição contra a ilegalidade, contra abuso de poder e também para defesa de direitos. Por isso está errado aqui, ó. Tão somente para ilegalidade ou abuso de poder? Não, também para defesa de direitos. Parágrafo único do artigo 23 diz que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas por seus estatutos ou por ato especial, então não é ainda que não expressamente, mas sim quando expressamente autorizada. Galera, turma, cuidado, são detalhes. É necessário pagamento de taxa? Você viu que não, acabamos de ler. Em nenhuma hipótese, a administração poderá recusar-se a protocolar a petição sob pena de responsabilidade do agente. Então, não tem determinadas hipóteses previstas na Lei 10.177 em que poderia ser recusada o protocolo de uma petição. Não, não vai poder se recusar a protocolar a petição. Por isso, de dado resposta da questão. Outra, da mesma prova, em determinado processo administrativo de âmbito estadual, regido por esta Lei 10.177, foi proferida a decisão contrariando o despacho normativo do governador do estado. Nesse caso, desde que dentro do respectivo prazo recursal, caberá recurso de ofício a ser interposto. E aí? A, B, C, D ou E. Essa é a mais fácil que estava naquela prova. Não dá para não acertar. Claro que é pela Procuradoria-Geral do Estado. Você vê a fundamentação, artigo 38. Cabe à Procuradoria-Geral do Estado recorrer de ofício daquelas decisões que contrariem súmula administrativa ou contrariem despacho normativo do governador do estado, também sem prejuízo da possibilidade de deflagrar de ofício também o procedimento invalidatório pertinente naquelas hipóteses em que já tenha passado o prazo recursal. Aqui falou, desde que dentro do respectivo prazo recursal caberá recurso de ofício a ser interposto por quem? Pela Procuradoria-Geral. Está aqui, ó. A Procuradoria-Geral do Estado compete recorrer de ofício de decisões que contrariem despacho normativo do governador do Estado. Tá ok? Tá ok? E se decorrer o prazo recursal, também existe a possibilidade da Procuradoria-Geral do Estado deflagrar de ofício o procedimento invalidatório pertinente. Epa! E aí? Nos termos da lei, qual lei? 10.177, o ato administrativo de competência privativa dos secretários de Estado, do Procurador-Geral do Estado e dos reitores das universidades denomina-se, e aí, galerinha? Regimento, decreto, portaria, deliberação, resolução, quer o ato administrativo de competência privativa de reitores de universidades, dos secretários de Estado e do Procurador-Geral do Estado. Está lá. São atos administrativos de competência privativa
do governador do estado, o decreto, dos órgãos colegiados, a deliberação, e dos secretários de estado, do procurador-geral do estado e dos reitores das universidades, a resolução alternativa e exatamente resposta da questão. Outra legal, seção segunda, que fala das prerrogativas das agências reguladoras, lá no decreto 69339 de 2025. Assinale a alternativa correta. Na prova, não esqueça, grife, porque vai que sua banca coloque que quer a alternativa errada ou a incorreta. Muda tudo. Então, de acordo com esse decreto, especialmente naquela seção segunda, que fala das prerrogativas das agências reguladoras, A, B, C, D ou E, você rapidamente identifica algum erro, pelo menos em uma ou duas das alternativas. Claro que você bate o olho na alternativa E e fica pensando, multa de até 3 vezes. Você olha para a alternativa B de bola e fala, opa, seria lá o prazo de 30 dias? E o período máximo? De 2 anos? Tá vendo? Você está ficando craque. Legal? Para não perdermos tempo, vamos à fundamentação. O artigo 18, você lê as agências reguladoras. Quando pertinente à sua esfera de atuação, elas vão regulamentar o processo seletivo e as exigências técnicas necessárias ao credenciamento de peritos, bem como vão fixar a respectiva tabela de remuneração. Tem isso aqui na questão? E aí? Olha aqui, D dado resposta da questão, estava em destaque na cor vermelha. Agora, na cor verde, destaquei o que está errado nas alternativas. Período máximo de 5 anos, quando fala de credenciamento de cada perito. Então, não é período máximo de 2 anos, não. Até o 3º grau. Opa, será que você tinha percebido, turminha, galerinha? Até o 2º grau, não. Vai se declarar suspeito de atuar? Um monte de coisa aqui, mas é até o 3º grau. Você está vendo na redação do decreto 69339. No prazo de 10 dias contados da comunicação da sua designação. No prazo de 30 dias? Não. No prazo de 10 dias, turma. Guarde. E multa de até 2 vezes. Não é multa de até 3 vezes. Questão em tela, para você refletir. Na sua prova, essa questão você acha fácil? Acha difícil? Escreva nos comentários. Decreto fácil, decreto difícil, decreto mais ou menos. Vamos interagir, vamos lá. Outra, agora, Lei 11.688 de 2004 e que foi atualizada pela Lei 17.293 de 2020. Dentre as alternativas abaixo, qual a diretriz que o Programa de Parcerias Públicos-Privadas, PPP, Turma, olha esse tipo de questão. Muita gente passa os olhos e vê assim, dentre as alternativas, diretriz do PPP observará indisponibilidade das funções política, normativa, policial, reguladora, controladora e fiscalizadora do Estado. Tá certo, marcou aqui e errou. Sim, errou. Por quê? Porque não observou, turma, não observou o que eu tenho chamado a atenção de todos vocês. O advérbio aqui muda tudo. Qual a diretriz que o PPP não vai observar? Indisponibilidade? Vai observar. Você vê. O que não vai observar é quanto ao respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos agentes privados incumbidos de sua execução. Então, não é agentes públicos incumbidos de sua execução, mas privados. Por isso aqui, resposta da questão C de casa, porque pediu a diretriz que não vai ser observada pelo programa PPP, Programa de Parcerias Público-Privadas. Você cairia nessa pegadinha? Não vai escorregar nessa casca de banana, porque o restante você lê. Leia com atenção parágrafo único do artigo 1º, lá da Lei 11.688 de 2004,
O PPP vai observar as seguintes diretrizes: eficiência no cumprimento das finalidades do programa, respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos agentes privados incumbidos da sua execução, indisponibilidade das funções políticas, etc. e tal, universalização do acesso a bens e serviços essenciais, transparência dos procedimentos e decisões, responsabilidade fiscal na celebração e execução dos contratos, responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Tá vendo? Teve gente que marcaria A. Por quê? Porque é diretriz? É, mas a questão pede aquilo que não é, ou o que o programa de parcerias público-privadas não vai observar como diretriz. Isso vai observar, isso aqui também, agora isso aqui não, simplesmente porque não é agentes públicos, mas privados. D também é uma diretriz e também. E aí? Legal, que tal? Gostou? Quer mais? Mais questões de regimento interno da Artesp? Escreva nos comentários. Vamos estudar e, em busca da vaga, conquistar nosso espaço, o lugar ao sol, no serviço público. Valeu, galera! Agradeço todas as interações, os comentários, isso é muito importante, ajuda bastante o canal. Elogie se quiser, quando puder, e pode criticar sempre, porque quero melhorar. Valeu! Vamos todos juntos nos aprimorarmos. Valeu, turma, e até mais ver.